prazer estar com vocês em mais um Anete Responde. E a pergunta de hoje é da Andréia Cristina. Medo da morte, como lidar? É uma pergunta bem oportuna. As pessoas têm utilizado muito a pressão sobre a morte e capitalizando esse medo das pessoas. É uma coisa interessante o espírita falar sobre o medo da morte, mas é uma coisa que existe e é muito forte. Mesmo para aqueles que acreditam na vida após a morte, esse medo é muito intenso. Por que seria? Se ele realmente acredita que existe algo e que você não vai morrer, então qual seria a fonte desse pavor tão grande? Todo mundo tem, num determinado grau, consciência de que existe a vida após a morte. A questão é, o que te espera depois da morte? Diante disso é que muitas pessoas enfrentam essa possibilidade com esse pavor. Isso tem muito a ver com o fato de não viver plenamente. Quando você nunca pensa na sua própria mortalidade, você não vive plenamente. Porque você está sempre adiando, pensando no passado e deixando para lá as coisas que realmente importam. E não vivencia isso. Toda vez que alguém me pergunta sobre o medo da morte, eu me lembro de um livro que eu achei muito importante, As 5 Faces da Morte. Esse livro, primeiro, ele foi muito controverso, porque a pesquisadora Elizabeth Kübler-Ross, ela queria pesquisar o real sentimento que nós teríamos diante da morte. Então, ela pegou pacientes terminais, que acabavam de receber um diagnóstico que tinham pouco tempo de vida e começavam uma entrevista para acompanhar os seus pensamentos e sentimentos. E as pessoas acharam essa pesquisa muito mórbida, porque ela chegava para alguém e fazia a pergunta: agora que você sabe que vai morrer, o que é que você está sentindo? E ela perguntava isso repetidas vezes, em vários momentos. Quando você pensa na sua própria morte, que vai acontecer em tanto tempo, o que é que você sente? Como está sentindo? E ela foi acompanhando diversos pacientes. E ao longo desse experimento, que envolveu centenas de pessoas, ela escreveu esse livro. E ela falou sobre as várias fases que nós encaramos. E nesse caso não é um medo vago. A pessoa recebeu um diagnóstico e tinha poucos meses de vida. Um diagnóstico fatal. Você tem uma doença incurável e você tem tanto tempo. E ela viu que existem várias fases. Mas o que foi chocante foi a última fase. Então fala sobre a negação, você não acredita, a segunda opinião, a raiva, a angústia. Algumas pessoas disparavam um medo tão grande de esperar a morte que inclusive tentavam suicídio por causa do medo intenso da espera para esse cenário absurdo. E as fases passavam, então, as várias delas, negação, angústia, raiva, medo, preparação, mas a última que ela colocou, ela disse, nem todos chegam a essa fase, mas aqueles que passam pelas anteriores e as superam, chegam na última fase. E ela disse que era a fase de felicidade. Angústia, negação, raiva, felicidade, sim. E ela disse, em vez de dizer do que se trata ou de escrever, eu vou compartilhar com vocês alguns depoimentos. Aí começou, fulano de tal, fase terminal, miocardite congestiva, cicrana, fase tal, leucemia, e vários pacientes, e ela dizia, fulano de tal, fase final, isso, 50 e poucos anos. E os depoimentos foram muito impressionantes. Todas as vezes que eu me vejo assim, desesperada, só quando a gente entra naquelas fases não está dando certo as coisas e me vem à mente esse livro, eu sempre dou uma olhada nesses depoimentos. Então, depoimento. 15 anos, fase final, leucemia. Que pena que só agora que eu vou morrer que eu descubro o valor de certas coisas. Respirar é tão bom. Tão bom. Que pena que só agora que eu vou morrer que eu descubro como é bom respirar. Fulano de tal, 51 anos, fase final,
miocardiopatia. Que pena que só agora que eu vou morrer que eu descubro a importância de um beijo de amor. É tão importante. Eu tive isso e nunca percebi o quanto vale um beijo de amor verdadeiro. Sem cobrança, sem nada. Que maravilha! Que pena que só agora que eu vou morrer que eu percebo isso. Fulano de tal, nossa, é tão bom beber água. Que pena que só agora que eu vou morrer que eu percebo como isso é bom. Eu podia fazer isso todo o tempo e nunca percebi como é bom. E as descrições eram absurdas para algumas pessoas, né? Que pena que só agora que eu vou morrer que eu percebo como é bom ver crianças brincarem, como é bom andar, como é bom comer o que quiser, e pequenas coisas. Só agora que eu vou morrer é que eu percebo que a vida, as coisas realmente importantes, as coisas significativas, estão ao alcance da minha mão e eu não tinha tempo de prestar atenção nelas ou apreciá-las devidamente. O sabor dos alimentos, o gosto da água fresca, andar sem compromisso, tomar sol, pequenas coisas, prazeres realmente significativos e que se perdem no redemoinho da vida. E eles diziam isso. E olha só, ela recheada de depoimentos como esse, cada um mais lindo, falando de alguns, são muitos. E aí no final, ela colocou o seguinte: e é impressionante, quando os pacientes chegam nessa fase, que eu chamei fase de felicidade, eles descrevem um estado de serenidade, de bem-estar, de paz. É como se eles se reconciliassem com a vida e passassem a apreciar. Então, muitos deles largaram as preocupações e tudo mais e resolveram brincar com as crianças, ou arrumar um gatinho, um cachorrinho, fazer pequenas coisas, sair de um local, apreciar as coisas verdadeiras. E olha só, os pacientes que se entregavam a esse estado de felicidade, que ela chamou fase de felicidade, aconteciam o que é chamados milagres. Então ele tinha 3 meses de vida, quando ele chegava nessa fase, regrediu o tumor, não, você está melhor, ou ele não progredia negativamente. Muitos melhoravam e alguns entraram fantasticamente em remissão. Quando eles chegavam na 5ª fase da morte, que é a fase de felicidade. Você nunca pensou nisso, né? Que muitos dos pacientes ficavam tão desesperados nas fases anteriores. Então, por exemplo, na primeira, a negação, eu quero outra opinião, eu quero ouvir, não é verdade. Alguns, raiva, desespero, a angústia era tão grande que eles pioravam e muitos se suicidavam para não ter que esperar. Então, muitos não conseguiam ultrapassar as fases anteriores, né? Aqueles que conseguiam ultrapassar essas fases e reconciliar consigo mesmo chegavam na fase de felicidade e simplesmente passavam a verdadeiramente apreciar o ato de viver. E quando eles começaram a apreciar o ato de viver, curas maravilhosas aconteciam. Não estou dizendo que acontecia com todos, mas muitas situações, ela falou, esses aqui que tinham poucos meses, estavam muito mal, melhoravam espontaneamente. Alguma coisa acontecia, eles mudavam. E aproveitavam esse milagre para mudar radicalmente o seu estilo de vida. E disse assim, agora eu vou viver verdadeiramente. O que eu não tinha notado é que eu não vivia. Então, diante desse livro, e muitas pessoas, quando eu passei a conviver com pessoas em fase terminal, o que eu noto muito, pensa você agora, se você recebesse um diagnóstico fatal, o que é que você se arrependeria? Do que fez ou do que deixou de fazer? E talvez você perceba que o seu maior arrependimento não foi das coisas que você fez, e sim das coisas que você deixou de fazer. Então, quando nós verdadeiramente enfrentamos o fato de que vamos morrer, talvez seja muito importante você pensar sobre isso, imaginar a situação. Você tem pouco tempo de vida. Qual a coisa mais importante para você nesse momento? O que é que você mais lamentaria perder? E talvez não seja aquilo que você está desesperadamente buscando, freneticamente,
agora. E que faz com que só o fato de falarem sobre esse assunto te provoque pânico. Talvez o pânico esteja em não reavaliar a sua vida. Então, eu tenho uma frase que eu sempre quis fazer uma palestra a respeito, ainda não tive essa oportunidade, né? Nesse ano que passou, você viveu ou envelheceu? Você vive quando você acrescenta vida, experiências ao ano que passou. E você envelheceu quando simplesmente deixa o tempo passar através dos seus dedos. Então, nesse ano que passou, você viveu ou envelheceu? Então, quando você envelhece, você fica cada vez mais perto da morte. Quando você vive, não dá muito tempo para pensar nisso. E se por acaso ela aparece, você continua o que estava fazendo. Perguntaram a Francisco de Assis: mestre, e se a morte batesse à sua porta nesse momento? Eu continuaria capinando o meu jardim. Peraí, não entendi a resposta. É simples. As pessoas que vivem plenamente e intensamente não têm preocupação com a morte. Elas viveram e apreciaram cada momento da vida. A morte é apenas mais uma aventura. A morte só é terrível para aqueles que não vivem plenamente. Então, pensa nisso. Se você tivesse mais 5 minutos de vida, qual seria a coisa que você mais lamentaria perder? Então viva como se fosse morrer. Lembra? Memento mori? Pense na morte. Então pense filosoficamente. O que é mais importante para você? E corra atrás da vida. Porque ela espera pacientemente que você se lembre dela, até o momento em que você terá perdido a oportunidade. Então, preocupe-se em descobrir o que você realmente precisa fazer para ser feliz. E aí, a morte será apenas mais uma aventura. Espero ter ajudado você. Muita paz. Olá! Que bom que você ficou até o final do vídeo. Para colaborar com esse quadro do canal, basta me seguir no Instagram e deixar sua pergunta. Ela pode ser respondida em um vídeo por aqui mesmo. Conto com você e até o próximo vídeo.